Olha, nos últimos tempos, quem acompanha o mercado deve ter visto tanto que se falou sobre o Banco do Brasil, né? Foram notícias, posts em redes sociais, tudo pintando um cenário bem preocupante para um dos nossos maiores bancos. Manchetes com números que assustam, mas afinal, o que está acontecendo de verdade? Vamos mergulhar nisso e tentar entender. Então, a grande pergunta que fica no ar é basicamente esta: o Banco do Brasil está mesmo enfrentando uma crise séria? Ou a gente está no meio de uma onda de boatos, de interpretações um pouco apressadas? Vamos tentar separar o que é fato do que é, digamos, ficção. Bom, tudo isso começou quando saíram os resultados do banco. Teve uma manchete e um número específico que foi o estopim para gerar uma certa apreensão no mercado e, claro, uma enxurrada de desinformação. E tá aí o número que chocou muita gente. Uma queda de 60% no lucro líquido ajustado. Isso no segundo trimestre de 2025, comparado com o mesmo período do ano passado. Olhando assim de cara, é um número que com certeza faz todo mundo levantar a sobrancelha. E para piorar um pouco o cenário, esse resultado não foi só uma queda forte. Ele também veio bem abaixo do que os analistas do mercado financeiro estavam prevendo. A expectativa geral era de um lucro de quase 5 bilhões de reais, mas o número que veio foi 3,8 bilhões. Essa diferença foi o que realmente acendeu o sinal de alerta geral. Mas a pergunta é, será que essa manchete do lucro conta a história completa? Agora a gente vai um pouco além desse número e vai analisar outros indicadores que são super importantes para mostrar a saúde do negócio principal do banco. E aqui a gente já começa a ver uma história um pouco diferente. Um crescimento de mais de 11% na carteira de crédito do banco. O que isso quer dizer? Que a atividade central de um banco, que é emprestar dinheiro, na verdade está crescendo. E crescendo bem. E esse crescimento não é um caso isolado, não. A carteira total de crédito já chegou a 1,24 trilhão de reais. E quando a gente olha os detalhes, a expansão aconteceu em todos os setores-chave, um aumento de 8% para pessoas físicas, um salto impressionante de quase 15% para empresas e um crescimento bem sólido de 8% no agronegócio, que a gente sabe que é uma das áreas mais fortes do banco. A própria liderança do banco posiciona essa queda no lucro não como um problema, mas como parte de uma estratégia. A presidenta Tarciana Medeiros falou que esse é um ano de ajuste, preparando o terreno para uma aceleração lá na frente. Ou seja, a visão de dentro do banco é que esse é um movimento calculado e não uma crise que apareceu do nada. Certo, os números da operação do dia a dia parecem sólidos. Mas e aquele risco de quebra? O boato mais extremo que circulou por aí? Para a gente entender isso, a gente precisa olhar para a estrutura, para a base do banco. O analista Raul Sena, do investidor Sardinha, foi bem direto ao ponto quando falou sobre esse medo de falência. A análise dele é muito clara. O destino do Banco do Brasil está completamente amarrado ao destino do próprio país. E isso nos leva a um ponto fundamental. É que o Banco do Brasil não é um banco privado comum. Ele é um banco estatal, o principal acionista é o governo. E isso muda completamente o jogo, cria uma rede de segurança totalmente diferente. Uma crise que talvez levasse um banco privado à falência é tratada de outra forma aqui, porque no fim das contas, quem garante é o Tesouro Nacional. E para ter a visão mais confiável sobre a saúde de todo o sistema, a gente tem que ir na autoridade máxima do assunto, o Banco Central do Brasil. O relatório de estabilidade financeira que eles publicam é o diagnóstico mais completo que existe. E as conclusões desse relatório são bem tranquilizadoras. O Banco Central afirma que o sistema bancário brasileiro como um todo, onde o BB opera, tem dinheiro, aguenta o tranco de cenários de estresse, consegue absorver perdas e, o mais importante, a solvência, a capacidade de pagar as contas, não é um risco. Isso praticamente desmonta a tese de uma crise no sistema. Ok, então se o risco financeiro parece controlado, de onde vem tanta preocupação? Bom, a resposta entra numa área bem mais complexa, mais delicada, o risco político. E isso tem a ver com uma disputa entre a justiça brasileira e o governo dos Estados Unidos. A peça central de todo esse quebra-cabeça é a tal da Lei Magnitsky. Pensa nela como uma ferramenta muito poderosa que os Estados Unidos usam para aplicar sanções financeiras em pessoas de outros países. Na prática, ser alvo dessa lei significa ser cortado do sistema financeiro americano, o que tem um impacto global gigantesco. E aqui está a sequência de eventos que criou esse impasse todo. Em julho, os Estados Unidos sancionam o ministro Moraes usando essa lei. Em agosto, o ministro Flávio Dino, também da STF, decide que essa sanção não vale aqui no Brasil, para brasileiros. E aí, em setembro, o Tesouro Americano entra na jogada e pergunta diretamente para os bancos brasileiros: e aí, vocês estão cumprindo as nossas sanções?
Com isso, os bancos ficaram numa verdadeira encruzilhada. De um lado, uma ordem da mais alta corte do Brasil. Do outro, uma exigência do sistema financeiro mais poderoso do mundo. Cumprir uma decisão significa potencialmente descumprir a outra. É o que a gente chama de sinuca de bico diplomática e regulatório. Então, depois de juntar todas essas peças, os números da economia e essa pressão política toda, qual é a conclusão que a gente pode tirar? Vamos resumir o que a gente descobriu até aqui. O ponto crucial, então, é este. O boato de instabilidade financeira não se sustenta quando a gente olha os dados completos. A realidade é que o lucro pontual caiu, mas a base do negócio, como o crédito, está crescendo. O risco de quebra é mínimo, por ser um banco estatal e por todo o sistema estar estável. O perigo de verdade não parece ser financeiro, e sim político. Como o banco vai equilibrar essas ordens conflitantes do STF e do Tesouro Americano? Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A análise mostra que aquele susto inicial com os lucros talvez tenha desviado o foco do verdadeiro desafio. A questão que fica no ar é, para o futuro do Banco do Brasil e de outras instituições, o que representa a maior ameaça? Uma flutuação de resultados num trimestre ou essa complexa corda bamba da geopolítica internacional? Isso sim é algo para a gente continuar acompanhando bem de perto.